Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Olá a todos, que todos estejam em paz. Estamos mais uma vez aqui no estudo Cristo é o Caminho. Amém. Amém? Amém. Amém? Nós vamos com os irmãos Glória. aqui. E hoje nós estaremos falando sobre justificação, que é o que? O quarto ou o quinto? É o quinto. É o quinto tema desse grupo de temas que a gente tem feito no decorrer aí dos dias. Sim. Antes de mais nada, vamos começar com uma oração. Amém? Amém. Amém? Com certeza. Em nome de Jesus. Soberano, eterno, poderoso, maravilhoso Deus Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, mais uma vez nos colocamos na Sua presença, onde a Sua presença já se faz em nosso meio, Senhor. Nos conduz através do Teu Espírito Santo, Senhor, nesses estudos, ó Senhor, onde a gente possa alcançar, ó Pai amado, todas as pessoas até o confins da terra, Senhor. Que possamos, Senhor, ó Pai amado, ser como canais de bênçãos para essas pessoas, para nós, para todos que nos cercam, Senhor. Em nome de Jesus, que esse estudo venha a ser edificante, que venha a ser um estudo onde o Senhor venha estar conduzindo de maneira plena, de maneira poderosa, para que nossos corações sejam cheios do Teu amor, seja cheio de Cristo Jesus. É o que te pedimos, te agradecemos, Pai amado, e conduza-nos, Senhor, a fazer o nosso melhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, como o Paulo falou, esse aqui é o Paulo, ele não se apresentou, né? Mas Perdão. é o Paulo, né? Aquele Paulo que fica atrás sempre das câmeras, né? Hoje ele está na frente das câmeras. Exato. Paz, Paulo. Paz seja com todos. Amém. Paz a todos. Tiago. Glória a Deus. Me chamo Tiago, é um prazer estar com você novamente. E é um prazer semear a palavra no seu coração. Eu tenho certeza que essa palavra vai germinar, vai produzir muitos e muitos frutos na sua vida e através da sua vida também. A propósito, você pode compartilhar essa live com alguma pessoa, semear a mesma semente que está sendo lançada aqui a outras vidas, que eu tenho certeza que o Senhor Jesus fará a boa obra. Amém. Aí vai gerar fruto da justificação, né? Exato. Fruto da justificação. E também, irmãos, ó, a gente tem visto o pessoal, a gente tem visto assim, as visualizações, elas têm uma diferença muito grande dos likes. E isso daí a gente sabe que para a internet isso daí é uma grande perda, então acaba não divulgando. Então você pode estar ajudando a gente, além de você visualizar, dá seu like também para que a gente possa expandir e chegar em mais pessoas, tá? Que é o nosso intuito, é só esse, é chegar o máximo de pessoas possível para a gente estar falando sobre o verdadeiro evangelho. Isso, perfeito. A gente também pode acrescentar também, você que tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazer também, falar no chat lá, faz a pergunta, a gente vai estar lendo, vai estar respondendo, não precisa ser necessariamente do tema, né, pastor? Pode ser algum outro tema, mas se for do tema é melhor ainda, porque nos próximos estudos a gente consegue trazer e tirar algumas dúvidas também. E se for alguma outra dúvida que não esteja enquadrada no título, mas que você tenha, faça, porque a gente pode preparar também um estudo específico para esse tema. E a gente que trabalha numa linha de devocional, vocês têm título de tudo quanto é tipo nesse nosso canal. Você que está se inscrevendo hoje, que vai ser uma bênção pra gente, se você inscrever, você vai entrar no canal, você vai ver lá, tem muitos vídeos devocionais, vídeos curtos que vem de 3, 5, no máximo 8 minutos. Isso aí a gente faz diário, sim. E tem estudos também aí, um estudo geral, que agora a gente está entrando mais nesses estudos assim, maiores, entendeu? Então lá também você consegue dar uma grande caminhada dentro do nosso canal, ok? Isso aí, nós vamos falar sobre fruto da justificação, irmãos. E assim, nós estamos, é o quinto tema, tá? Nós fizemos o primeiro, que é a regeneração. Aí o segundo nós fizemos, apesar de ser dois vídeos, que vocês já devem ter assistido, mas está lá, novo nascimento e reconciliação junto, né? Nós fizemos esses dois juntos. Fizemos o anterior, que é santificação, e agora a justificação. Isso daí nós estamos falando sobre a graça, certo? A graça. Porque é como a gente fala, né?
Quando Deus fala assim, Paulo, a minha graça te passa, não é esse Paulo aqui, né? Mas para ele também, né? Amém. Aí quando ele fala assim, Paulo, a gente fala muito sobre Paulo, sobre Tiago, né? A gente tá com esses dois profetas, né? Aí, ó. E Marcos. E Marcos. E Marcos. E José Marcos. É isso aí. Então quando a gente fala sobre, assim, quando Deus fala assim, Paulo, a minha graça te basta, é tudo isso que nós estamos falando. Que vem em 5 vídeos, nós falamos, e ainda como nós falamos no anterior, eu e o Tiago, ensino não é tudo ainda, tem muito mais coisas pra gente falar, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o fruto da justificação. Perfeito. Perfeito? A gente às vezes fala assim, justificar, então geralmente a gente leva na coisa mais simples, né? É justificar. Deus nos justifica, mas não é só isso. Afinal, pastor, o que é justificação? Antes da gente entender os frutos dela, o que é a justificação em si? Se no nosso entender aqui, né? Justificar é bem o que a palavra diz, né? A gente pode colocar um tribunal, onde a gente tem lá um advogado, né? Tem um juiz, e diante do juiz tem um réu, que somos nós, vamos falar, né? O juiz, como Paulo falou, o juiz que é Deus, nós somos lá o réu, e existe o advogado, que é o que nos justifica. Ele chega com o melhor argumento até o juiz para nos justificar. E é bem assim que acontece, porém não é só essa não é tão superficial, assim, uma coisa mais profundo. Mais profundo, isso. E qual que é a diferença, pastor, entre justificação e santificação, que falamos no vídeo passado? A diferença entre os dois, entre santificação e justificação, é porque santificação você é meio que separado por Deus, né? Você está sendo santificado, você está sendo purificado. E justificado é quando você é, por exemplo, o pastor falou aqui do juiz, falou do advogado, quando você é livre de toda a acusação. Tudo aquilo que você foi acusado, ou seja, você era réu, você foi justificado por Deus, ou seja, você foi naquele tribunal mostrado que você está realmente livre de qualquer acusação. Do meu ponto de vista, assim, a santificação é aquela coisa que nos purifica, assim, mas assim, superficial. A santificação nos purifica, entendeu? Elas nos limpa, nos desintoxica, né? Nós estamos sendo purificados, porém, por Deus. Justificação, elas nos mantém no reino. Que é assim, né? Porque a partir do momento que Jesus morre, né? Porque ele morre, ele perdoa nossos pecados. Então a gente entra no reino, porque ele perdoa nossos pecados. Porém, ele é ressuscitado para nos justificar, ou seja, para manter a gente no reino. Então, assim, não vão já, irmão, abraçar, né? Já estamos justificados, nós estamos, não, calma. Bem, não. Calma, porque ser justificado, estar no reino, tem muita coisa que nem a gente tinha falado em outros vídeos. Uma hora a gente falar sobre o reino, que apesar que a gente tem no canal. Tem estudo que eu já fiz, estudo sobre o reino de Deus. Mas a gente vai falar uma coisa mais aprofundada, porque viver o reino de Deus não é só assim, como diz por aí, né? Vou no céu, então cheguei no céu, estou no reino. Não, o reino é aqui, é hoje, é já viver hoje. Então, sabe, tipo assim, aquela pessoa que tem dificuldade. Porque o pessoal fala isso, né? Que dificuldade, ir para viver na igreja é uma dificuldade. Então, irmão, ora mais, jejua mais, aprenda mais da palavra de Deus, porque também orar e jejuar não adianta se você não aprender a palavra. Aprenda a palavra de Deus, porque se eu tenho dificuldade, de viver o reino de Deus, então, irmão, eu não sou salvo. Essa é a deixa aqui, tá? Uma das dificuldades que eu vejo das pessoas, assim, de permanecer na igreja, nesse assunto que o pastor entrou, é assim: a pessoa, ela está na igreja, só que ela quer se justificar, ela quer se santificar, ela quer se purificar por si mesma. Ela quer falar assim, eu vou para a igreja, mas para mim ir para a igreja eu tenho que parar com isso, parar com aquilo, parar com aquilo outro, parar com aquilo outro, para poder ir para a igreja. Até tem sentido. Até tem sentido. Só que, pela lógica, quando você vê Jesus ele fazendo a obra, ele pega as pessoas que são totalmente pecaminosas, vai lá, faz um milagre e fala, vai e não peques mais. Que é agora que é isso. Que é agora sim que a pessoa está sendo justificada e ela vai lutar contra o pecado. Então, muitas das vezes a gente quer lutar contra o pecado antes de vir para a igreja. E eu não consigo parar com isso, eu não consigo, vamos dizer, a pessoa que fuma, eu não consigo parar de fumar, a pessoa que bebe, eu não consigo parar de beber, a pessoa que fala palavras torpes, não consigo parar. E ela quer parar com isso para ir para a igreja porque ela quer ser santa, ela tem essa visão correta de estar pura diante de Deus.
Porém, sem o Espírito Santo para nos ajudar, nos conduzir, a nos livrar do pecado, fica mais complicado. Que essa ajuda, na verdade, é fazer, né? Essa ajuda é fazer. Então, se você está na igreja, buscando a presença de Deus, buscando o Espírito Santo para ficar morada dentro de você, fica mais fácil lutar contra o pecado. Vamos ser, então, que assim, que quem está aqui, espero que quem está aqui assistiu todos os vídeos. Sim. Então, a gente já falou sobre, mais para alguém que de repente entrou nesse direto, né? Então, para entender, a graça, ela é o quê? Quando a gente fala sobre a regeneração, se nós somos salvos, né? Que inclusive a gente vai ter isso, nessa parte que a gente vai ler aqui, nós vamos estudar Romanos 5. Então, ela tem a graça, nós somos regenerados quando a gente ainda é inimigo de Deus, quando a gente a gente é pecador e tal. Aí nós somos salvos já, isso é como regenerado. Aí nessa regeneração a gente tem um novo nascimento, que é a hora que a gente começa a ter uma nova vida. Mas tudo isso daí, irmão, é um processo de Deus na vida deles que muitas vezes a gente nem sabe. Nos vídeos passados eu até perguntei pro Paulo, né, quando foi, né, o Paulo explicou quando foi aí que minha salvação foi tal. Aí a gente falando, a gente vê que não foi ali, foi antes. Então tudo acontece da parte de Deus quando a gente nem sabe ainda o que está acontecendo. E agora o processo da gente querer se santificar, isso aí já é Deus operando na sua vida. Se você quer, então é Deus já trabalhando na sua vida. O Espírito Santo já está trazendo isso para você, porque no caso ele já está tendo um processo. Porque quem não é salvo, quem não é regenerado, quem não faz parte do reino de Deus, ele nem quer saber de salvação, ele não quer saber, ele até fala, vou morar no céu, mas na verdade, como a gente não quer disse, lutar né? contra o pecado. Ele nem luta, não tem vontade, nem tem noção do que é pecado. Sim. Então se você está com algum problema, irmão, de servir a Deus, não é nem estar na igreja, é servir a Deus, é ser salvo. Se você acha que é difícil, então ora mais, busca mais conhecimento, porque quem é salvo, ele deseja isso. Isso já está dentro da pessoa. Quando o Paulo falou aqui que o Espírito faz morada na gente, então, se o Espírito Santo está dentro de mim, irmão, o meu desejo, ele vai de encontro com o desejo de Deus. Se o meu desejo não vai de encontro ao desejo de Deus, então o Espírito Santo não está operando dentro de mim. Eu tenho um Espírito, mas que me vive, deixa eu vivo, mas não que me vivifica, ou me salva, entendeu? Então é isso daí, irmão. Tá? Hoje a gente vai finalizar com isso, sabendo o que é ser justificado, mas tem muita gente falando assim, eu sou justificado, mas não é. Então, a gente está aqui não para acusar ninguém, certo? Porém, para a gente ficar, sabe, que a gente buscar aquilo que é a nossa parte, buscar e deixar, e Deus poder concretizar aquilo que é a parte dele. Certo? Perfeito. Respondeu a sua pergunta? Respondeu com certeza. Eu acho que também poderia ser alguma dúvida sua, irmão. Sim. A respeito da diferença entre um e o outro, porque são, vamos dizer, fragmentos da graça que estamos estudando e por vezes parece que um é a mesma coisa que o outro. A gente acha que tem que botar tudo no liquidificador, é tudo a mesma coisa, e não é. Tem um e tem o outro, e é importante você entender a separação, o que é cada um, porque isso faz toda a influência na sua caminhada com Jesus. Por exemplo, hoje a gente vai estudar o Romanos 5. Lá você vai, aqui no Romanos 5 se fala sobre a regeneração, fala sobre novo nascimento, fala sobre reconciliação, fala sobre santificação e sobre justificação. Então aqui a gente consegue, então por isso que tudo se parece, porque um complementa o outro. É que nem você fala trindade, não tem como você separar. Quando você fala sobre fruto do Espírito, são 9 itens que não tem como separar. Você tirou um, quebrou. Já não é mais fruto. Quando fala no decálogo, né? Decálogo, os 10 mandamentos. Você não pode tirar nenhum daqueles. Se você te fala, não, eu vivo 9, então você não vive os... Você pode resumir em 2, mas sim, abrange todos. Tem que ser todos. Então, assim, a graça, por isso que ela é muito parecida. A ação, ela é igual, né? Às vezes a pessoa pode se perguntar também, mas por que eu tenho que saber dessas coisas? Por quê? Porque a gente tem como meta de vida a fé racional, lá que fala em Romanos, né? Tem uma fé racional. A partir do momento que você tem uma fé racional, sabendo do que você está fazendo, a chance de pecar, a chance de errar é menor. Não, mas essa pergunta é a mesma coisa, a gente fala assim, por que o motorista precisa aprender? Né? Por que o médico precisa estudar? Então, por que o salvo precisa entender? Só para não resumindo. Porque lá o salmista fala, né? Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Meditar não é ler.
Ler, eu posso pegar aqui a palavra e começar a ler para vocês. Esse foi o estudo do dia. Não, mas você está só lendo. Ler, todo mundo consegue ler. Agora, meditar é você pegar o versículo, perguntar os porquês, o que está acontecendo, o porquê de cada coisa, quando foi escrito, para quem foi escrito, qual o motivo de ser escrito. Mas exegese, né? Exegese. O pastor fala bonito. Porque exegese é você aprofundar. Você aprofundar. Isso é. E quando você aprofunda no tema, quando você aprofunda nos assuntos de Deus, é mais fácil lutar contra o pecado. Exato. É por isso que quando se fala assim, escola bíblica, né, escola dominical, né, as pessoas, poucos vão. Porque, irmão, quem gosta, queridos, quem gosta, é tipo assim, ó, o Paulo gosta de jogar um joguinho lá, né? Tem uns joguinhos que você gosta. Bastante. Quando você vê coisa desses joguinhos, você dá aquela vontade, né? Você pode até estar cansado, mas você vai lá, dá uma olhada nele. Eu gosto de futebol. Às vezes eu trabalho 12 horas na noite, eu chego, eu encosto no sofá assim para tomar um cafezinho e tal, coloco na televisão, falo lá, a novidade no Corinthians. Se eu não entrar naquilo ali, eu vou dormir pensando, o que é essa novidade no Corinthians? Eu que sou um bom corintiano, né? aí então, por quê? Porque eu gosto de futebol, porque o Paulo gosta de jogo, o Thiago tem umas coisas que você gosta, que te chama a atenção, que não tem sono que te prende. Então, assim, quem é salvo, a gente pode comparar com quem gosta dessas coisas. É a mesma coisa, é igual, tô até sendo redundante, né? Mas é por aí. Se você não tem dificuldade de aprender a palavra de Deus, irmãos, querido, ora mais. Um conselho assim, né? Bem amigo, ora mais. Pede a Deus, Deus me ajude, porque a gente ora como assim, né? O Paulo tá precisando, Senhor, de um carro novo, abençoa. O Thiago tá precisando, Senhor, de uma casa nova. E a gente só ora essas coisas, irmão. Bem material, você trabalha, você se dedica, vamos ser bem, né? Princípio. Né? Você é princípio, isso, é princípio. Você trabalha, você vai ter. Faz tudo direitinho, você vai ter. Isso nem precisa de igreja. Isso aí tem um monte de gente aí que ensina na internet, né? Coach, treinador comportamental, tem mentoria. Agora nós temos a palavra de Deus. Então, irmão, a maioria das pessoas tem dificuldade de estudar a palavra de Deus. Tem uns até que lê, né? Mas lê por quê? Como amuleto. Eu vou ler porque se eu não ler, pode dar azar, né? Não. Quem ama, faz. O que é interessante é assim, quando você pega um emprego novo, antes de você ir no primeiro dia, comigo pelo menos, dá um frio na barriga, dá um medo. Eu fico com medo, porque o que será que vai acontecer lá? Como será que é? Será que temor, né? Dá um temor. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Quando eu chego lá, eu grudo perto de uma pessoa que eu vejo que é mais carismática e começo a fazer perguntas. Isso aqui tá certo? Eu estou fazendo da forma certa? Tem que fazer dessa forma? Eu começo a tirar dúvidas, seja o chefe, seja o supervisor ou seja um outro colega de trabalho. Então, ou seja, as dúvidas que eu tenho, eu tiro com alguém, tiro de alguma forma, para eu poder fazer o trabalho com excelência. Isso a gente está falando do bom funcionário. Do bom funcionário. Estou falando um cara que quer trabalhar, precisa trabalhar e quer se dar bem do serviço porque ele quer o salário. Porque eu estou falando isso aí para entender, porque assim, quando a gente fala assim, eu sou cristão. Não, tem os bons cristãos, que são cristãos, né, Bel? E os bons e funcionários também tem um monte. Tem o bom e tem o ruim. Então, quando você chega na presença de Deus, você vai para o estudo bíblico, existem palavras que você não entende, principalmente a linguagem da Bíblia. A linguagem da Bíblia é uma linguagem meio confusa para quem está acostumado com a língua. Como né, Tiago? A gente não estudou o grego, né? É só simples. A gente tá falando exatamente. É simples, só estudou o grego e hebraico. Então, resolve. Não, ainda nem grego e hebraico, é uma linguagem mais formal, é uma linguagem diferenciada. Isso então, da cultura também. Da questão de cultura. Então, o que acontece? Pergunte, chega para uma pessoa que você conhece, existe sempre uma pessoa que tem um conhecimento um pouquinho maior que a gente. Chega uma pessoa, eu estou lendo essa passagem aqui, eu não estou entendendo essa palavra aqui, pastor. Quantas vezes eu fiz isso com você, pastor? Você conseguiu contar? Eu fiz com você também. Tem trecho de... Nós ficamos 23 anos juntos numa igreja, vamos resumir assim, né? Sim. 20 e poucos anos juntos numa igreja, onde eu era o pastor, ele era um membro, e ele me perguntava muitas coisas, e coisas que eu perguntava para o Paulo. Sim. Problema nenhum. Mas o pastor perguntando para o membro? Sim. Porque é aquela coisa. Fazer o Tiago, ele pega um estudo bíblico, ele gosta de uma área. O pastor gosta de uma parte histórica. Eu gosto de uma outra parte também, que eu fiz muito sobre demonologia, angiologia, essas coisas, tudo. Então, ou seja, cada um vai lá se aprofunda numa área. Então é fácil o Thiago vir perguntar para mim sobre uma coisa que eu me aprofundei e eu perguntar para ele uma coisa que ele se aprofundou. E a gente começa junto a crescer. Eu e o pastor é um corpo. É unidade. Unidade. É um corpo, é a unidade. Então, ou seja, pergunte. Se não conhece ninguém, faça a pergunta no chat.
Faça uma pergunta no chat. Lá você não vai passar vergonha, porque às vezes a pessoa tem Não. vergonha, né? Se você ainda não quiser publicamente fazer uma pergunta no chat, a gente tem o nosso Instagram também. Vai lá no chat do Instagram, lá no pessoal, lá e faz uma pergunta. Olha, eu estava vendo o estudo tal, eu tenho uma dúvida assim. Faz a pergunta que você quiser, da forma que você conseguir formular. A gente vai estar lendo, a gente pode estar trazendo um estudo sobre isso. Por isso, irmão, voltando na frente, nós falamos sobre você, ajuda a gente com o seu like, ajuda a gente com a sua inscrição, porque a gente está querendo ir para um trabalho online. Mas se a gente não tem público, né? Você vai fazer um trabalho online para 2, 3 pessoas, às vezes é mais cansaço do que execução. Então, assim, quando você tiver um pessoal acompanhando a gente, aí dá para a gente fazer. Por exemplo, quando a gente estava na igreja lá na Vila Prado, a gente fazia, porque a gente já tinha o pessoal da igreja, então a gente fazia online, o pessoal da igreja naquele dia, a gente anunciava, já estava lá, e a gente batia um papo, é bem melhor, é bem mais fácil, tira muito mais dúvida. Então vocês ajudar a gente aí, voltando nessa questão, a gente vai poder estar fazendo um pouco mais à frente um negócio online, que vocês vão perguntar o que vocês quiserem. E respostas diretas. Isso aí. Hein? Então vamos lá para... Você ia falar alguma coisa? Vamos. Eu quero salientar uma coisa. Se eu, Thiago, ou você, ou se nós não entendermos a diferença entre santificação e justificação, a gente vai ficar batendo na mesma tecla sempre. A gente vai ser acusado o tempo todo por Satanás, seus demônios, falando, ó, fulano pecou. A gente vai ser acusado, bombardeado, e a gente vai tentar se justificar por si mesmo. E a gente não consegue isso de forma alguma. Porque santificação é algo progressivo até a glória. Só que enquanto você está nesse progresso, você tem que ter ciência que existe alguém que te justifica em meio ao progresso. Em meio ao progresso, você não vai te justificar por si mesmo. Ou seja, a gente tem que ter em mente que eu não consigo suprir minhas necessidades sozinho. Porque senão muita gente sai da igreja por isso. Ele acha, pronto, eu já não preciso de igreja nem de Jesus. É só viver certinho. E tem um monte de ateu que é assim. E o que acontece? Eles tentam se justificar por suas boas obras. E isso não funciona. Existe, como o pastor citou no exemplo dele, mas é um exemplo muito real, que eu quero que se torne real na sua mente. Lá em Gênesis 1:1, fala assim, Deus criou os céus e a terra, mas céus está no plural, depois você abre lá para ver. Efésios 6:12, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nos lugares, nas regiões celestiais. São regiões celestiais. Paulo fala, eu fui levado sendo uma visão, não sei, se arrebatado, não sei, até o terceiro céu. Então existe muita coisa que a gente ainda não conhece. Paulo não falou, fui levado até o último, nem ao primeiro. Ele falou ao terceiro, ou seja, pode existir mais, pode existir menos. À medida que Cristo se aproxima, a palavra vai ser revelada, a gente vai passar a entender um pouquinho mais coisa da palavra. Porque essa é a vontade de Deus, Ele escolheu assim. Existe então um tribunal celestial, eu quero que você crie essa imagem. Existe um tribunal, existe um juiz, que é Deus, existe um advogado, que é Jesus, existe um acusador, que é Satanás, ele está o tempo todo te acusando. Existe as testemunhas, que são os anjos e demônios. Versículo bíblico, a Bíblia fala que os anjos estão ao nosso redor, nos protegendo, e os demônios ao nosso derredor. O que são demônios? Anjos caídos. Isso são demônios. Eles estão ao nosso derredor. Só que eles não podem nos atacar diretamente. Então o que os demônios fazem? Eles estão lá com um bloquinho de notas ao seu derredor, anotando tudo que você faz de errado. Aí eles vão lá para Deus, assim como aconteceu com Jó. Aí Satanás está lá diante de Deus, olha, seu servo Jó tem isso, isso e isso. Zacarias 3 também tem essa visão. E Deus se torna, será que isso é verdade? E Jesus é seu advogado, ele te justifica, mas se você ficar tentando te justificar por si próprio, você vai ser bombardeado na batalha. A gente não vai sair do lugar, nossa vida não vai andar, nada vai dar certo, porque nós
estamos tentando ganhar uma batalha celestial de forma física. E essa não é a vontade de Jesus é que seja através da justificação. E a justificação não é física, ela é espiritual, um termo muito espiritual, que só foi possível após a ressurreição de Cristo. Isso. Você vê até assim, ó, se a gente for sentar num banco de réus, o advogado está do lado, a gente não abre a boca. Sim. Quem está lá que deveria falar, entendeu? Ele vai deixar os advogados cientes de tudo que aconteceu e o advogado que vai falar. Então assim também é nós estamos aqui, a gente não abre a boca, a gente não faz nada para ser justificado. Porque quem vai fazer é o nosso advogado, que nós, nesse tribunal celestial, quem está nosso advogado é Jesus Cristo, a destra do Pai, e ele está lá, ele sabe o que é preciso, ele sabe o que é necessário, e ele me conhece melhor do que até eu mesmo, porque o meu advogado terreno, a gente tem que passar algumas coisas para ele, entendeu? E ele já sabe, como ele é nosso criador, ele sabe tudo, então assim, ele e Deus, e assim, às vezes eu fico assim, vamos fazer um trabalho meio infantil, né? Deus sabe todas as coisas, Jesus sabe todas as coisas, o Espírito Santo sabe todas as coisas. A gente vê Jesus nos justificando diante do Pai. Mas se Deus sabe todas as coisas, Jesus sabe todas as coisas, o que está acontecendo? Eu sei que é uma coisa até difícil a gente compreender isso. Mas como Deuteronômio 29 diz aqui, aquilo que for para ser revelado, Deus vai revelar para nós, e o que não for, Ele não vai. Então tem coisa que a gente vai para a glória sem entender, mas hoje a gente tem que viver, sabendo isso. Em vez de eu cair numa deprê, eu vou fazer o seguinte, tem um advogado, ou advogado, né? Não é um advogado aí, que eu conheço aí, que se formou aqui na Terra, não. Tem o advogado, Jesus Cristo, que ele está advogando na minha causa. E aí, advogar na minha causa, irmãos, a gente sabe que tudo é espiritual, tudo é do reino, tudo é de Deus, tudo é, sabe? Mas advogar é advogar. O que for preciso, eu entendo assim. O que for preciso, Deus vai me advogar. Sabe, a coisa que eu não posso contar para os dois irmãos aqui, que eles vão ficar de queixo caído e falar, nossa, vão sumir de perto de mim porque eu falei que eu senti alguma coisa, que eu fiz alguma coisa, não existe isso entre eu e Deus. Então, a coisa mais absurda na sua vida que você faz diante de Deus, isso daí não é absurdo. Ele vai advogar essa causa e você vai morar, vai viver eternamente com esse Deus, se você tem esse desejo. É por isso que a gente está falando, irmãos, não é tão simples, não é só contar uma historinha, Jesus está me justificando, porque assim, se eu não, como culpado, se eu não ajudo... O réu não aparece, aí não... Vamos pegar, todo mundo aqui já assistiu vários filmes e já assistiu filme que tem juiz, que tem um julgamento, correto? Com certeza. Então o que acontece? Geralmente o cara que é réu, ele não abre a boca para falar, não sei se ele chama como ser chamado como sua testemunha, para se testificar contra si mesmo. Geralmente acontece o quê? O acusador, né, o promotor, ele começa a falar as coisas que, ele fez isso, a prova é isso, fez aquilo outro, e quando ele fala alguma coisa que está fora, você vê o advogado falando protesto. E aí o juiz fala, deferido, não deferido, né? Então, protesto aceito, não aceito. E assim vai indo o julgamento. O acusador começa a te acusar dos problemas, dos erros, do que você é acusado contra a vida, né? Contra a justiça. E aí você vê o advogado te defendendo. E tem uma hora que o advogado vai lá e começa a te defender, demonstrando que já foi pago um alto preço sobre aquela sua acusação. A diferença só é essa. Quando você assiste um filme, o advogado ele começa a tentar provar a inocência. Sim. No nosso caso, a gente é culpado, a gente fez o erro, a gente, se o juiz falar, como se declara? Culpado, pequei. Só que já fomos justificados pelo sangue de Cristo Jesus. A diferença é essa. E para isso, fica uma deixa para aqueles que querem tirar o Antigo Testamento dos estudos, né? Não, meu negócio é só novo, porque Paulo lá tem... Então, estudar o Novo Testamento é uma delícia, porque lá ensina o dia a dia de hoje. Só que isso que o Paulo falou, você só vai entender se você estudar o Antigo Testamento. Exatamente. Certo? Porque se a lei de hoje, ela tem uma diferença da lei do Antigo Testamento. Então, essa parte de entender, a gente entende como a gente está falando aqui, advogado de polícia, né? Juiz do nosso meio hoje, né? Que a gente não precisa nem estar lá, né? A gente pode ver por vídeo, né? Mas naquela época, lá atrás, quando tem a lei de você levar uma punição para aquele que errou, aí o que o Paulo está falando, isso vai ficar muito claro para você, que é o que Jesus está fazendo hoje lá no céu. Somos pecados. Tem gente que vai para um julgamento e ele é inocente. Geralmente o cara inocente vai lá e ele é absorvido. Nós não, todos somos culpados
certo? Culpados, mas tem um advogado que morreu por nós E e pagou, que agora é isso que a gente entende aí, que se você vai ver aonde? Lá no Antigo Testamento, irmãos, tá bom? Então é assim, é por isso que a gente fala, só ler a Bíblia não é tão simples, você tem que estudar. É Perfeito. isso. Perfeito. Vamos lá, nós tivemos uma introdução. Isso só foi a introduçãozinha. Eu não sei quanto tempo nós passamos essa introdução aí, mas já foi um tempinho, né? Então vamos entrar aqui, nós vamos estudar sobre fruto da justificação, Perfeito. para entender o que é ser justificado. Porque que a gente falou, a justificação não é como eu brigo pelo meu filho, entendeu? Na escola, quando ele tem algum erro lá. É uma coisa... A Bíblia, irmãos, eu procuro sempre fazer isso, eu sempre tiro o lado humano. Eu procuro, assim, coisa terrena. Eu procuro sempre olhar o lado espiritual da coisa. Então, quando eu falo assim, a esperança, que vai ser falado aqui, né? A esperança não é a esperança que, agora eu estou na igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu vou lá limpo a igreja, eu faço isso, faço aquilo com o outro, faço faço caridade e tal. Então, olha, eu estou precisando muito de uma casa, então Deus vai me dar. Não, não é isso, irmãos. Não é isso que a gente está falando. Esperança não é essa esperança. Essa esperança é o seguinte, você quer ter uma casa, batalhe por isso, trabalhe. Né? Faz uma boa administração nos seus bens, no seu dinheiro, que você vai ter sua casa. Agora o que a gente está falando é isso, a esperança, quem tem a esperança da salvação em Cristo Jesus. O nosso negócio é futuro, é viver eternamente com o nosso Deus. Tá? Então a esperança que a gente tem é essa. Então tudo que você for falar, irmão, se você olhar, se a gente olhar lá para o fruto do Espírito que tem em Gálatas 5, se você for humanizar aquilo lá, fica muito superficial, fica muito fácil. Aí as pessoas falam, eu sou bom. Não, ser bom é muito profundo. Tanto é que o próprio Jesus falou que bom é Deus. Então, assim, a gente, não é isso também não é justificativo para ele, né? Mas para a gente ver a profundidade do que é ser bom. Então é isso aí, irmão. A gente vai estudar aqui sobre justificar. Ser justificado diante do Pai, que é isso que nós precisamos. Tá? Hoje parece que está um pouco mais difícil, porque hoje as coisas estão muito terrenas, está muito corrido, as pessoas trabalham muito, as pessoas estudam muito e precisam, né? Então a gente deixa de lado as coisas. Primeiro, você quer viver um bom evangelho, o seu trabalho tem que estar junto com o seu evangelho. A sua casa, junto com o evangelho. A sua diversão, junto com o seu evangelho. Tudo que eu for fazer tem que ser... você é um bitolado? Vai ser bitolado sim, irmãos. Porque ser bitolado, a gente vê os caras bitolados. Os caras bons nas coisas que eles fazem, eles são bitolados, certo? Você vê um bom geólogo, ele é bitolado. Ele acorda e dorme estudando aquelas coisas, vê vídeos, então ele é um bom geólogo. Então assim, você quer ser um bom cristão, seja bitolado. Se é isso, se o pessoal resume nisso, não tem problema nenhum. Mas é isso, é acordar, levantar, sabe, tomar seu café da manhã, vir trabalhar, voltar do serviço, tomar seu banho, dormir, viver com a família. Tudo que você vai fazer, você tem que estar ligado em Deus. Isso é evangelho. Tá? Porque Jesus Cristo foi assim. Sim. Ele veio e deixou esse exemplo para nós. Então, ser justificado, sobre a justificação, que é a outra parte que a gente está falando aqui, porque nós estamos separando uma ordem, certo? Mas tem uma parte que, tipo assim, novo nascimento, reconciliação, santificação e justificação. Você não consegue separar. A primeira coisa é a regeneração, depois as outras elas vêm num decorrer da vida da gente que a gente não entende, mas talvez a gente lendo aqui, talvez você vai entender alguma coisa assim, isso aqui é justificação na minha vida, entendeu? Então é isso daí. Então vamos falar um pouco sobre justificação, como foi falado bastante aqui, explicou sobre, né? E agora se quiser também, os outros vídeos estão lá explicando muito bem. Então assim, justificação é nosso advogado. Agora, então, como funciona isso? Então nós vamos lá para Romanos, capítulo 5, vamos começar no versículo 1 e nós vamos tentar ir até o versículo 11. Vamos estar falando aqui para não estender muito, mas vamos tentar ir até o versículo 11. Ele se divide em 7 itens, tá? Então, assim, dentro dele só, aqui já vai se falar sobre tudo. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai falar, Romanos 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Ter paz com Deus, isso daí, só para frisar, é o primeiro item que tem. Ter paz com Deus. Então, quem é justificado, é isso que a gente está falando, nós estamos identificando se somos ou não justificados. Tá? Então, quem é justificado, ele tem paz com Deus. A gente procura muito ter paz com o homem, né?
Exato. Mas a gente pouco procura ter paz Com Deus. com E Deus. paz com Deus é diferente de a paz de Deus, Sim. assim como em Filipenses 4:7, a paz de Deus guardará o seu coração em Cristo Jesus. Paz de Deus é uma coisa, agora ter paz com Deus é outra. Uma coisa é você ter a paz de Deus na sua vida, outra coisa é você ter paz com Deus. Ter paz com Deus é mais ou menos eu conseguir caminhar lado a lado com Deus, sabendo que eu sou amado, que eu sou aceito, sabendo que eu sou um com Ele. Isso é paz com Deus. João é o profeta do amor, que ele fala, é o apóstolo do amor. É o apóstolo do amor, João. Mas ele diz assim, se você não for amigo de Deus, você é inimigo de Deus. Então, irmãos, evangelho não tem que ficar em cima do muro. Ou é ou não é. Não tem que ficar em cima do muro. Tanto é que Apocalipse fala assim, que você tem que, ou você é quente, ou você é frio. Se você for morno, você vai ser vomitado por Deus. Então, assim, ou eu sou um cristão ou eu não sou. Ou eu tenho paz com Deus, ou eu não tenho. E se eu não tenho paz com Deus, aí que é o problema da coisa, né? Sim. Se eu não tenho paz com Deus, aí eu vou ser o quê? Eu vou ser um cara... A gente vê muita gente que tem problema mental, pessoas que fazem coisas que a gente fala, como que o cara fez isso? Como que esse camarada matou o pai, a mãe, a avó, a tia? Como que ele fez isso? Eu estava vendo um caso esses dias do menino de 12 anos, ele tinha 10 ou 12 anos lá atrás e ele fez isso. Ele foi lá, matou o pai e a mãe, aí depois ele foi e matou a tia, a avó, aliás, depois ele matou a irmã da avó e ele saiu para a escola de boa, ainda pegou o carro do pai, foi. Aí foi lá e depois chegou nos coleguinhas e falou, pronto, nós já podemos dar sequência no nosso jogo. Porque isso simplesmente era um jogo que ele estava fazendo na internet, que para isso tinha que matar o pai e a mãe. Como a avó e a tia estavam lá, morreram também. E agora eles estavam prontos para fazer o quê? Matar a professora, a diretora, para ele dar seguimento no jogo dele. Um jogo, irmão. Um jogo. Você entendeu? Então um cara desse, você vai falar que ele tem paz com Deus? Não tem como. Não tem lógica. Então, paz com Deus faz a gente ter muito, deixa a gente muito sóbrio, irmãos. Faz a gente fazer as coisas que as pessoas gostando ou não, ela vai ser a melhor coisa. Porque tem gente que não gosta do que você faz que é bom, né? Por exemplo, assim, meu filho falou assim, me chamaram para ir para fazer uma farra lá, tal, mas não era legal. Ele não foi, o pessoal não gostou. Mas o que ele fez é bom. Certo? O que ele fez é bom. Então, tem vezes as pessoas não gostam. Então, eu não posso me comparar com quem não tem paz com Deus. Sim. Agora, quem tem paz com Deus, o que a gente faz vai ser sempre melhor. Exato. Tá. Perfeito. Uma coisa, Paulo? Não, por enquanto só. Tá na paz com Deus aí? Tô na paz com Deus. Verso 2. No 2, assim, o versículo 2, ele diz assim, ó. E assim, detalhe, né? O Paulo estava frisando muito da gente querer fazer as coisas. A gente querer tirar isso é meio difícil, mas assim, a gente pode até querer fazer as coisas, isso é normal, mas a gente busca em Deus. É aquela coisa, Deus, minha mente está difícil, eu penso em muitas coisas que não é legal, sabe? Eu desejo coisa que não é legal, eu quero isso, porque isso daí acontece no ser humano. Por mais santo que ele seja, acontece no ser humano, por isso que nós somos justificados. Agora até para entender a santificação, acho que ficou até melhor. Deus está santificando a gente, ou seja, o que ele está santificando? Ele está purificando, tirando as coisas ruins que tem dentro da gente, os costumes que não são bons. A santificação é isso. Mas a gente continua pecando. Porque eu lembro que por muito tempo eu falava assim, poxa vida, eu sou salvo, eu fui batizado nas águas, que é um erro que as pessoas pensam, né? Fui batizado nas águas, então não é para errar mais. Mas eu continuo errando, eu continuo desejando coisa errada. Eu olho para a mulher do vizinho lá, às vezes eu desejo ela, certo? Então assim, irmão, não vem me crucificar não, porque a gente está sendo realista para você entender o que acontece. Porque quantas vezes homem ou mulher passa na rua e olha para uma pessoa e deseja ela, certo? Então isso é errado. Porque é meu irmão, eu não posso desejar. Eu não posso desejar. O meu amor para minha esposa, sim, esse me leva a desejar, porque é um tipo de amor. Agora o meu amor fraterno, ele não é para desejar a pessoa. Mas acontece de vez em quando alguém escorregar nisso daí. Você entendeu? Sim. Então, por que se eu já sou batizado nas águas? Batizar nas águas é uma apresentação pública. Ela não te faz terminar com o que você fazia. Os desejos que você tinha continuam. Agora, a santificação que vem me limpando isso daí. Mas quando eu escorregar de novo, aí tem lá o meu advogado, Jesus Cristo, a destra do Pai, que eu justifiquei de novo, ele falou, eu paguei lá, agora coloca mais um aqui. Ó. Cada pecado meu, Deus vai acumular, coloca mais um aqui. Olha lá, o Marcos errou nisso, ó, coloca. Ele justifica
e é onde eu consigo caminhar de encontro à eternidade com Deus. Isso já vivendo o reino de Deus, né? Não? Exato, eu consigo estar lá, porque a justificação é exatamente isso, ela é como algo que te dá autoridade, te dá o benefício de ser coparticipante do reino de Deus, você está lá, não pelas suas obras ou pela sua santificação, Ou pelos seus mas Deus, pela justificação de Deus. Porque a gente fala muito, bate muito, a gente fala assim, olha, eu não sou salvo pelas minhas obras, eu também não sou condenado pelos meus pecados. Né? Tem diferença, porque na verdade, vamos dizer assim, isso é um item que a gente fala depois mais aprofundado, mas nós já nascemos condenados. Sim. Isso é uma dificuldade muito grande na cabeça das pessoas. Mas é isso, nós já nascemos condenados. Mas como assim um bebê é condenado? É a herança adâmica que ficou para todos. Então, a partir do momento que nasceu uma criança agora, ela já está condenada. Ou não, ela foi colocada no ventre do pai, do ventre da mãe, desculpa, no ventre da mãe, ela já está condenada. Então, nós já nascemos condenados. Agora, o que Jesus faz? Ele está revertendo a nossa história, a nossa caminhada. Então, nós nascemos condenados e Ele nos salva, que foi o que nós falamos na semana passada, no vídeo passado. Ele nos salva, sabe, dessa condenação que nós já estamos. E agora Ele nos mantém através do quê? Da justificação. Isso aí. É um após o outro. Verso 2 diz assim, irmãos, ó, por intermédio de quem, está falando de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, porque é por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Eu vou parar nesse detalhe, eu não vou, porque senão entra no terceiro item. Então, assim, o acesso pela fé à graça, que é um segundo item, o primeiro lá é ter graça, ter paz com Deus, o segundo é ter acesso através da fé em Cristo. Você vê que assim, nós temos paz em Deus através de Cristo. E nós temos acesso à graça através da fé em Cristo. Você vê que Cristo é maravilhoso, né? Ele é tudo na vida da gente. Perfeito. Demais, é isso, ele é perfeito. Uma hora a gente pode trazer um estudo aí sobre perfeito, né, Paulo? Perfeito. Paulo trouxe uma coisa sobre os per da vida que existe. A gente viu um vídeo de um cara falando sobre os per, eu fiquei Perplexo. E existe perplexo. Essa foi muito boa, essa foi muito boa. Porque é isso daí, nós somos feitos. Agora, ser perfeito é muito maravilhoso. Então, Deus Jesus é isso aí. Ele só não é feito, né? Ele é perfeito. Então, assim, aí esse acesso à fé através da graça, porque é isso, a palavra de Deus diz assim, que em Efésios 2, que nós somos salvos através da fé em Cristo Jesus, né? Não mediante a obras, por isso que a gente fala. Para que ninguém se glorie. Para ninguém se glorie, isso não. Mas é através da fé em Cristo Jesus que nós somos agraciados. Isso é um resumo, assim, bem do que está em Efésios 2, 8 a 10. Então é isso, aqui fala a graça a qual estamos firmes, ou seja, enfatiza que eu estou justificado, eu estou na graça. Essa firmeza, ela só é possível através da justificação. Não tem outra forma. É aquilo que nós falamos, né? Todos os itens estão nisso daqui. E se a gente pegar um outro, vamos falar sobre a regeneração. A gente vai ver os 5 itens lá também. Tudo que a gente for falar, vamos falar sobre santificação. A gente vai estar sempre junto. Sempre junto, né? Isso aí. Agora, só que a gente vai tendo esse feeling, né? A gente vai começando a entender, olha, eu tô firme lá, mas por quê? Porque eu tô bom? Não, porque você é justificado. Não é porque você é boa. Eu quero falar um testemunho que casa perfeitamente com isso aqui, pastor. Eu sou um homem chamado por Deus para orar por cura. Sempre fui. Eu sempre amei a cura, assim, eu acho incrível. E um dia eu tava com Deus, eu sou justificado por Deus, mas eu escorreguei no abacate e eu pequei com Deus. Aí eu estava mal, eu pensei, hoje já era, hoje pra mim não dá nada. Mas aí o pastor lá da igreja, onde eu congrego, ele falou, Tiago, vamos pra uma célula em São Roque hoje. A primeira coisa que eu perguntei pra ele foi, você que vai ministrar, né? Porque às vezes ele tem dessa, ele convida, mas é o pacote todo, ele quer que você faça tudo. Mas não era, ele que ia ministrar. Aí eu, tá bom, não vou ministrar, não vou fazer nada, vou ficar sentadinho, só ouvir a palavra e dar amém e vou embora. Mas chegando lá, nós vimos uma mulher de cadeira de rodas e Deus falou pra mim,
ora por cura, porque eu vou curar ela. Já é uma coisa que ele sempre faz. E a gente só participa do milagre se quiser. Se não quiser, ele vai curar do mesmo jeito, porque ele é Deus. Mas eu ouvi aquela palavra e fui lá e orei. Mas não foi algo... A graça, essa cura não foi algo que eu obtive pela minha própria santificação, por eu ser bonzinho, por eu estar certo. Foi totalmente por eu ser justificado e estar no reino. Permanecer na graça, permanecer no reino. Aí eu tenho que, pela justificação, o que está falando, igualmente acesso pela fé a essa graça. A graça está sempre disponível. Muitas coisas na nossa vida não tem preço e a gente só consegue pela graça de Deus. Só que a graça nunca está disponível pelo que a gente faz, é pelo que Jesus é. E eu pude testemunhar a graça na vida daquela moça, porque ela levantou. E foi uma graça tão tremenda, eu não sei quem foi mais agraciado, eu ou ela, porque os dois riu, os dois chorou, e todo mundo em volta foi tremendo. Mas só se deu pela justificação. Não foi pela santificação do Tiago, pelo o que o homem pode fazer, e sim por aquilo que Jesus já fez. E a gente pode até basear essa graça que o Tiago está falando numa graça comum. Porque a graça comum que a gente fala, o que é a graça comum? Eu trabalho, eu tenho dinheiro. Sim. Né? Graça comum. Perfeito. Eu tomo um remédio, eu tenho saúde. Ou eu como coisas naturais, eu tenho saúde. Então assim, graça comum, você faz uma coisa, reflete outra. A cura dessa mulher, podemos basear ela como uma graça comum, por quê? Porque alguém que estava lá, teve fé e refletiu no milagre. Porque às vezes as pessoas acham que graça é ser curado, e ser curado é graça comum. É graça, mas não é a graça salvífica, é a graça. Porque tem pessoas que são curadas, mas não é salvo. Exato. E tem pessoas que oram pela pessoa curada, também não é salvo. Exato. Então a graça comum reflete em a gente fazer algo e ela vai ter lá é como você plantar, semear e nascer. Colher. Entendeu? Então essa é a graça comum. Mas graça comum desse tipo, que nem o Tiago falou, vive quem tem fé. Sim, exatamente o que diz assim, pela fé você tem acesso à graça, é o que diz aqui também. Apesar que também existe a gente vai ter que fazer um estudo sobre graça comum. É porque tudo se resume assim, quando eu tenho fé que o Paulo está aqui. Isso é uma coisa. Sim. Agora eu tenho fé que o Paulo está aqui, ele está pensando bem ou mal de mim, e ter certeza que isso aí já é uma coisa mais profunda, né? Não tem como saber. Então a fé que me salva, ela é mais profunda, ela não é só saber que Jesus morreu, porque como eu sempre enfatizo isso, o diabo é o que tem mais fé que Jesus morreu do que nós. Sim. De braçada. Ele viu. Só que ele não é salvo, ele já é condenado, entendeu? Então assim, acreditar que Jesus morreu na cruz, que ele ressuscitou, isso não é o suficiente para a minha salvação. Então a gente precisa, por isso que é isso, o estudo que foi falado aqui no começo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprofunda, mais conhece Deus. Mais coisa tem para conhecer, mais a gente quer ir. E tem coisa quando a gente chegar na glória que a gente vai conhecer. Sim. Porém, isso a gente consegue dividir entre quem são os eleitos de Deus e quem não são. Exato. Entendeu? Mas é isso aí. Perfeito. O Paulo, quando estava lá do outro lado, gente, eu vou fazer uma crítica aqui pra vocês. Ele falava toda hora, agora ele tá aqui, ele fica quieto. Eu não sei, acho que ele deve estar meio Vocês inibido, estão né? explicando corretamente, não estou Os conseguindo. outros, então, a gente não tá explicando Se nós não errar, ele corrige. Não, os outros eu estava conseguindo dar uma denha. Eu tava assim, tá bom. só que vocês estão falando tudo, não estão deixando eu falar, mas eu vou falar, fica tranquilo. A hora que começar a Eu falar, vou falar o também. próximo, o terceiro item aqui, aí o Paulo fala. Aqui, ó, nós falamos aqui, né? O segundo é acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Agora o terceiro aí, gloriarmos na esperança da glória de Deus. Veja só, irmãos, gloriarmos na esperança da glória de Deus. Aqui, irmãos, dá pra gente falar 2 dias, porque esse gloriar, ou seja, agradecer, ficar feliz com, né, assim, nessa Se alegrar. essa esperança da glória de Deus, é o que a gente sempre está falando, esperança não é aquela esperança material, isso é uma coisa espiritual, é salvífica, é uma esperança salvífica. Então é isso, não é só você ter esperança, eu tenho esperança que eu vou sair daqui e vou lá para minha casa, vou chegar lá. Isso é uma esperança
e assim, provavelmente eu vou chegar ou não, mas é uma esperança. Agora, a esperança que a gente está falando aqui, que Paulo está falando aqui, a esperança na glória de Deus, gloriarmos na esperança da glória de Deus, é a gente saber que Jesus voltará e vai nos levar, certo? Não é aquela coisa de a gente ficar procurando o ovo, pelo em ovo, sabe? Para poder, Jesus vai voltar, mas ele vai voltar antes da tribulação, depois, não importa quando ele vai, desculpa a teologia e os teólogos, mas é assim, não importa. A gente estuda porque a gente precisa saber, mas sabe que é assim, que todas as pessoas que estudam, seja qual for o entendimento dele, é isso, Jesus voltará e nos levará. É isso. Finalmente sempre é isso. É isso daí. Até um adendo, tem pessoa que se aprofunda tanto nessas questões que não embasa a sua salvação, e em graça a pessoa não quer se aprofundar, que é o que estamos fazendo aqui. Aprofundando em alguns fragmentos, mas todos esses fragmentos são sobre a graça. E tem tanta coisa sobre reino, tanta coisa que dá para se aprofundar, mas a gente quer se aprofundar em coisas supérfluas, que não vão mudar muita coisa. E é bom saber, né? Mas é bom saber, mas sim. É que nem, né? Eu sei que existem umas taxas aí que existem aqui, eu não me aprofundo porque não vai resolver eu aprofundar ou não nelas. Mas é bom saber que existe aquele tipo de taxa, é bom saber que existe aquele tipo de coisa, sabe? A polícia faz isso, o bandido faz isso. A gente sabe, mas aprofundar. Agora isso daqui, irmãos, é básico. É básico da nossa salvação. Então é isso aí. Se você tem esperança, então quer dizer que você é um justificado em Deus. Porque só quem é justificado em Deus, você vê que a justificação, ela não é só Jesus que está falando assim, o Paulo fez xixi fora do vaso lá, então vamos justificar ele aqui. Não é só isso. Você vê que ele vai trazendo coisas pra gente. Então aqui nós falamos que a gente tem, quem é justificado tem paz com Deus. Quem é justificado, a segunda aqui para mim não dar gafe, né? Que ele tem acesso pela fé à graça. E aqui um terceiro item, que ele gloria, ele fica feliz, ele espera, sabe? Da glória de Deus. O dia da glória de Deus é o dia que Jesus vai vir levar os seus, né? No arrebatamento. Esse é o dia da glória de Deus. E nesse dia vai ter uma ceia lá no céu e Jesus vai justificar, vai ter o tribunal, né, dos santos. Então, esse é o dia da glória de Deus. Irmãos, acabou. A glória é só a eternidade com Deus. Esse é o dia da glória de Deus. Então tudo está acontecendo, né? Tudo está acontecendo há tempos e tempos atrás. Aconteceu um monte de coisa no mundo, né? Nisso tudo Jesus veio, morreu, ressuscitou, a gente morreu, a gente viveu, a gente foi feliz, a gente foi triste. Acontecendo barbaridade, coisas boas, maravilhosas ou não. Tudo isso vai chegar num dia que vai ter um fim. E nós temos essa esperança. E quem vive nessa esperança, irmão, é assim, eu não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel hoje. Isso daí não vai tirar minha paz. Me preocupa, porque eu sou um cara sério, eu tenho que pagar o que eu devo, me preocupa, mas não tira a minha paz. Isso não pode tirar a minha paz. Às vezes as pessoas trabalham o dia inteiro, chegam em casa chutando os móveis, brigando com o cachorro, com a mulher, com a criança. Mas vocês têm que entender que eu tive um dia muito difícil. Não, quem tem paz em Deus, quem tem esperança que um dia Jesus vai vir, essas coisas acontecem e a gente consegue se dividir e tal. Tô nervoso, lá tomo um banho, tomo um cafezinho, vou lá, dou um beijo na mulher e a vida que segue. As coisas, eu tenho uma pessoa que eu amo muito, pode ser um pai, uma mãe, um filho, tá lá quase morrendo, mas isso não vai tirar a minha paz com Deus. Tem um lado também que eu quero dar um adendo, já que o pastor quer que eu fale, não tô brincando. É assim, se você entra num campeonato de xadrez, de dama, de futebol, não importa. Quando você acaba o campeonato, você vence, geralmente você se gloria, né? Sou vencedor, eu venci, ganhei, você se alegra, você festeja naquele momento. Você tem um momento de glória. Por exemplo, o pastor é corintiano, eu sou corintiano, você é? Eu não torço pra não. Ainda bem. É corintiano. É corintiano, não ligado. Então quando o Corinthians vai lá e ganha o campeonato, a gente comemora, a gente gloria, a gente faz ganhamos, vamos campeão, apesar de a gente não estar em campo, a gente gloria. Dá umas cutucadas no Palmeirense. São Paulino, a gente vai lá, brinca com os outros, aquela coisa toda, e quando a gente perde, eles ficam se gloriando em cima da gente. Então, ou seja, glória... É o ápice da felicidade. A glória de Deus, ou seja, Deus venceu
venceu a morte, Jesus venceu a morte. Então, ou seja, o dia da glória do Senhor vai ser o dia que ele venceu a morte, venceu o mal, ou seja, é o dia que a gente tem a salvação. Não, na verdade ele já venceu. Já venceu, né? Mas vai concretizar. Vai concretizar, vai a hora que vai ser o de fato concreto para nossas vidas, não para ele, para nossas vidas. Então nós temos o quê? Que nos gloriar, ou seja, festejar, nós temos que nos alegrar desde já, com a esperança, porque nós temos esperança que vai vir o dia da glória do Senhor, que nós vamos festejar, ou seja, já estamos festejando, já estamos gloriando, já estamos nos alegrando agora. Um detalhe, vai ficar muito feliz. Eu quero deixar esse detalhe aqui, muito feliz, porque nós vamos estar vencendo com Cristo, corpo glorificado, vamos morar eternamente com Deus. Por que eu quero frisar isso? Porque o quarto termo é onde existem alguns problemas com as pessoas. Mas o que eu queria frisar mesmo é o quê? A gente já começa a festejar desde já pela esperança do dia que nós vamos festejar. Perfeito o que você está falando. Mas esse aí da parte feliz, que é o pessoal mais prega. Muito Vende como tu estás, que eu farei a obra. Então eu falo assim, olha, você não tem nada, vem que Jesus vai fazer você feliz. Mas também existe o lado da tribulação. Não, vai ter, vai ser o próximo. Tudo essa ênfase que o Paulo deu, essa ênfase também tem que dar na tribulação. Porque agora é o próximo, né? O 3, o quarto agora. O quarto diz assim, ó, vamos pegar aqui um pedaço do 3, né? Que diz, gloriarmos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriarmos, certo? Nas próprias tribulações. Esse é o quarto item de quem é justificado. Então quer dizer, a gente, é por isso que quando eu estava falando, eu falo assim, aqui tem pessoa que está morrendo, pessoa que está vivendo, porque é isso. A gente tem que estar feliz, fazendo festa, usar esse termo aí, tudo que o Paulo fez, sabe, o ápice da felicidade, até mesmo no dia da tribulação, certo? Até no dia da tribulação, né? Quem, é o que eu estava falando antes da gente começar a gravar, eu estava falando com o Tiago. Romanos 9 fala sobre a soberania de Deus. Quem entende a soberania de Deus não tem tempo ruim. Fui injustiçado. Faz parte, mano. Roubaram as minhas coisas. Faz parte, mano. Tô doente. Faz parte, mano. Mas por que faz parte? Faz parte porque todo que está na vida da gente tem plano de Deus. E os planos de Deus, eles não são para pior. Eles sempre são para melhor. Mesmo que o momento que eu estou vivendo, na minha visão, é pior. Então eu tenho que gloriar. Eu lembro que quando eu fiz uma das minhas cirurgias, eu estou lá deitado dentro do UTI, olhando um monte de gente lá, injeção para lá, para cá, e aquele barulhinho lá de coração, pum, pum, eu fiquei olhando, o que eu estou fazendo aqui? Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Isso daí, irmão, não é porque eu estava com Deus na parede, é que eu queria entender para mim não atrapalhar Deus e fazer conforme Deus quer. Quando eu passo por um momento muito difícil, irmãos, isso a gente está falando de quem é justificado, quem é agraciado. A gente está falando quem é salvo, quem tem essa fé em Cristo. Porque as pessoas pensam, então eu estou passando essa tribulação porque eu sou salvo. Não, não é isso. A gente está falando para quem é salvo. Quem é salvo entende isso. Eu estou entendendo que eu sou salvo, então eu estou passando por isso porque Deus tem algo comigo. Aí eu vou parar de reclamar, eu vou parar de mimimi, eu vou parar de ficar, fazendo muita reclamação, com as pessoas, com Deus. Até porque as pessoas não têm nada a ver com isso. Quando lá, de repente, houve lá... quando vamos fazer uma tragédia, houve tsunami, morreu crentes e não crentes, morreu salvos e não salvos naquele dia, ou seja, o dia das pessoas chegaram, eles morreram. Aí alguns falam assim, Deus não é, Deus não é bom, porque como que Deus mata tanta gente desse jeito? Não, mano, tudo está no plano de Deus, tudo. Exato. Uma vez caiu lá em Osasco o teto da igreja, a igreja Universal, teve alguns óbitos. Mas a pessoa está fazendo uma vigília, como que Deus faz isso? Irmão, tudo de Deus é perfeito. Então se a gente vê de ficar olhando aquela cena que foi cair o teto em cima dos crentes, a gente vê que olhando isso, a gente tem que olhar, por que será que Deus está fazendo isso? Entender. E se não entender também, está tudo certo. Está tudo certo. Eu entendi porque houve uma tragédia na minha vida, muito bom, porque vai ficar melhor. Se eu não entender, também está tudo certo, porque ter fé é isso, depositar tudo na mão do Senhor. Às vezes a pessoa fala assim, ponho na mão de Deus, eu tiro da mão de Deus. Irmão, na verdade isso não existe. Desculpa, quem ele diz. Eu não entendo assim. Eu não coloco na mão e tiro. Mas eu tenho fé que o que está acontecendo é Deus que tem domínio sobre tudo. E está acontecendo, então agora eu fico assim, Deus, me ajude. Por exemplo, eu estou passando necessidade, então eu falo, Senhor, me ajude. Por quê? Porque eu quero entender, eu quero fazer da maneira em que eu esteja com essa paz, com essa fé, firmado. Continuar desse jeito e nada abalar minha fé.
entendeu? Mesmo nos momentos difíceis. Então, você tem que gloriar na tribulação. Ah, pastor, mas esse ápice da felicidade na tribulação é impossível? É impossível para quem não é justificado. É impossível para quem não é agraciado. Mas para quem é agraciado, se Deus colocou isso aqui, é porque existe. Existe. Sim. A palavra de... desculpa. Os irmãos na igreja primitiva, eles eram levados à arena. Sabe como que eles eram levados à arena? Os leões lá querendo derrubar as grades para comer eles, de tanta fome. Eles iam levados à arena, sabe como? Louvando ao Senhor. E eu li um livro muito bom sobre, mostrava essas coisas que foi coisas verídicas. E eles falavam assim que eles glorificavam a Deus, obrigado, porque eu vou morrer em nome de Cristo. É, coisa forte, coisa linda. Forte demais, né, irmão? Coisa linda. Eu vou morrer, então eles estão assim, agraciados, eles estão glorificando, que é um momento de tribulação. Porque assim, não, mas eles não querem você tá, mas lá, eu que tenho uma filha de 2 anos, um filho de 10 anos, tenho um filho de 36, outro 34, vai todos eles lá, minha esposa, vai minha mãe, vai meu pai, e todo mundo tá indo pra aquela arena. Aí eu olho pra todos eles, de repente eu olho assim, minha filhinha de 2 anos, o leão vem, dá aquela boca, sabe, dá aquela puxada, arranca a cabeça da minha filha, e eu tô gloriando a Deus. Tá parecendo um negócio meio estranho, né? Mas Deus está acima de todas as coisas. Aleluia. Quando uma cena dessa, que um pai viu uma criança, que é um bebê, sendo levado, comido por um leão, ele glorifica a Deus porque ele sabe, olha, essa já está no braço do pai. Mas a gente pensa diferente. Por que? Vai ser velórios, né? Por que Deus você fez isso? Porque a mulher tem 100 anos de idade e a pessoa vai falando, por que você fez isso? A pessoa tinha doença lá que ela não aguentava mais, que talvez ela estava pedindo, Senhor, me leva que eu não estou aguentando tanta dor, né? Tanta tristeza, estou ficando velho, eu não posso fazer nada, uma pessoa ativa, mas agora deitado numa cama, aí a pessoa fica, por que Deus você fez isso? Porque Deus é perfeito, irmão. Se você pegar a passagem bíblica de próprio Jesus Cristo, você via os judeus, né, questionando, quem pecou? Ele, os pais dele, quem foi que pecou? E aí você cego, vê... né? Do sexo. Isso. Aí ele fala assim, não, ali é para que se manifestasse a glória de Deus. Então, ou seja, não cabe a gente querer questionar o Criador, querer questionar o próprio Deus. Não cabe, não é cabível. A gente faz porque nós somos seres humanos e a gente acaba falhando até nisso. Mas por que, Senhor? Por que, se a gente vive, vamos colocar o exemplo de Jó. Jó passava por tudo aquilo e todo mundo blasfemava, ele fala assim, nu eu vim, nu eu volto. Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar. Um versículo que eu acho muito interessante, que ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu consigo, te conheço e contigo andar. Entendeu? Mas isso por causa do quê? Por causa da tribulação. Da tribulação. Ele, até então ele servia, ele era justo, você via que ele agradava o coração de Deus, mas ele só tinha ouvido falar. E mesmo assim ele agradava o coração de Deus. É forte isso que você está falando. Porque o diabo quando chega, Deus fala, tá vendo lá meu servo já? Justo, né? E só tinha ouvido falar. Depois ele começou a viver com Deus. Ele fala, é coisa tremenda. Precisou passar pela tribulação, que é o que o versículo do final fala, né? Que a tribulação produz a paciência, que você não terminou de ler, mas não foi até aí. Mas já que está falando, eu tenho que colocar. Produz a paciência, ou a esperança. Ou seja, a tribulação nas nossas vidas é algo que às vezes acontece. Às vezes eu pego os jovens para conversar e eles vêm com algum problema assim que para eles é terrível. Eu já peguei jovens que queriam se matar por motivos de problemas que na minha visão eram probleminha. Só porque a mamãe não deixou fumar um narguilho. Não vai para tanto. A maioria não foi para tanto, pastor. Mas hoje em dia não é difícil isso acontecer. Não é difícil. Mas geralmente era para assim, porque conheceu uma garota e se apaixonou e não deu certo e aí já queria se matar. Geralmente se resume em volta disso. Sempre tem, né, a Eva no meio. Vou deixar um detalhe, que você vai se apaixonar muitas vezes. Vai se apaixonar muitas vezes. Aí eu costumo falar para eles assim, para e pensa num problemão, aquele pior problema que você teve no ano passado, há um ano atrás. Aí a pessoa para assim, pensa, naquele momento que você estava tendo aquele problema, aquela tribulação, você achou a coisa mais difícil do mundo, você achou que era impossível, achou que não conseguia resolver. Só que resolveu. E se nesse momento você passar pela mesma situação, como é que vai ser? Aí a pessoa tiraria de letra. O mesmo problema que passou no ano que era impossível de resolver, hoje tiraria de letra. Olha você, para e pensa nesse momento agora. Aquele problemão que o ano passado você achou impossível, você falou que não tinha jeito, não tinha condições de resolver, você achava impossível.
Se hoje você for passar pelo mesmo problema, por você já ter tido a experiência, a paciência, a esperança, ou seja, a tribulação ali que produziu a sua fé, hoje você tira de letra. E o problema que você está passando hoje, só para ficar meio mais a cabeça mais aberta, daqui um ano você vai tirar de letra. Porque a tribulação, cadê, pastor? Versículo 3. Eu vou ler agora. Nos gloriemos, ou seja, na tribulação, ou seja, porque na tribulação nós vamos vencer também. Sim. É porque ele dá uma sequência. É que a gente está cortando, né? Porque senão a gente depois lê o 7 para vir para trás, então a gente está cortando. Mas assim, esse quarto que é gloriarmos na própria tribulação, continuando, diz assim, sabendo que a tribulação, o que ela produz? Perseverança. E a perseverança, o que ela produz? Experiência. E a experiência, ela produz o quê? Esperança. Certo? Aí vai chegar no quinto que diz assim, ora, a esperança não confunde, irmãos. Por isso que a gente está falando, não é esperança de comprar um carro, porque eu posso não comprar. Então aí há uma certa confusão, podemos dizer. Aqui diz, a esperança que Jesus voltará, isso não tem confusão. Ora, a esperança não confunde, porque, agora aqui é o quinto item, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quer dizer, Jesus falou assim, tenho que ir para que possa vir o Consolador, o Espírito Santo, para ele começar a operar. Então ele está operando. Então ele trabalha em nós, ele gere essa esperança, certo? Que Jesus voltará. E a gente passando pela tribulação, a gente vai ganhar essa experiência que o Paulo falou. Porque você tem você tribulando, você passa por um momento difícil, você acaba tendo o quê? Você acaba tendo uma experiência, né? É isso? Experiência. Uma experiência, que essa experiência faz você ser perseverante, e essa perseverança faz você ser uma pessoa que tem essa esperança em Cristo. Entendeu? É por isso que a palavra de Deus fala assim, dê ouvido aos velhos, né? Lá fala, como que é mesmo o nome, como eles chamam de velhos? Ancião. Os anciões. Dê ouvido aos anciões, ou seja, dê ouvido às pessoas que têm mais idade. Por quê? Porque elas já passaram. E isso, irmãos, a gente olha, eu tive muito caso, Tiago, de eu aprender, a minha vida melhorar, de pessoas que nem cristãos são. Pessoas que, sabe, que ela nem dá crédito nenhum em Cristo. Mas a vida dela tem uma experiência. E ela vai falar para mim, Marcos, eu jovem, ela fala, Marcos, é assim que funciona, ó. É assim que assim vai dar melhor. Por quê? Porque ela já viveu, ela tem uma experiência. Entendeu? Ela pode até não ser salva, mas ela tem uma experiência, entendeu? Então por isso que a gente tem que dar ouvido também aos velhos. Minha mãe é velha, minha mãe não sabe nem eu mexer no celular, sabe? O meu pai meu pai não dá nem para conversar com ele. A conversa dele é, sabe, cavernosa. Não, irmão, eles têm experiência que você esse vigor que você tem, jovem, juntando com a experiência do seu pai, a coisa da sua família vai ficar linda, linda. Eu sempre falo para meus filhos, meu filho de 10 anos, o Lucas, eu estou te falando, filho. Se você que não quer quebrar a cara, escuta o que eu estou te falando. Sua mãe está falando, você não quer quebrar a cara, escuta o que ela está falando. Porque nós já vivemos, irmãos. Nós temos mais experiência do que o nosso filho de 10 anos. Né? Então, a gente, dentro desse processo de dificuldade, como eu vou saber o que é uma dor, que a pessoa fala assim, faleceu, que nem assim, desculpa, a mãe do Paulo faleceu. Eu falo, Paulo, eu sei. Eu não sei, irmão, minha mãe não faleceu. Não sabe. Então eu não sei, ele sabe. Porque ele tem por essa dor, essa dificuldade, ele tem o conhecimento do que é a perca de uma mãe. Eu tenho minha mãe. Então eu não sei qual que é a dor da perca da mãe. Eu imagino. Mas isso daí eu vou saber quando. Eu vou pegar essa experiência quando eu passar essa tribulação. É uma coisa que eu estou falando de milhões de coisas que a gente pode adquirir através de passar por isso. Por isso que a gente tem que gloriar. Porque se Cristo colocou a gente ali, veja só, você está com uma gripe, a minha filha esse dia a garantia dela estava cheia, foi no médico, aí o médico vai lá dar uma injeção na bundinha dela. Rapaz, a gente fica, se vê a mulher furar a sua criança, mas ela tem que passar, é um momento de tribulação. Mas aquela injeção dela, no outro dia, ela acordou, a garganta boa e tal. Bezetacil. Então, né? Deus é perfeito. Amém. Sim. É aquela situação, né? A gente sente dores não tem como não sentir. A gente pode até imaginar o que a pessoa... O pastor pode imaginar a minha dor. Ele pode imaginar. A dor no caso de perder uma mãe. Sim. Ele pode imaginar.
Porque ele tem um amor por mim, ele tem essa comunhão comigo, ele me conhece, aí ele olha para mim naquele momento, você lembra, né, pastor, naquele momento, então ele via a minha expressão, via o meu jeito de ser, então, ou seja, ele pode até imaginar, e eu vou falar para vocês com toda a convicção, mesmo ele imaginando, não chega nem a 10% do que realmente é. Porque só quem vivencia aquela dor sabe o que é aquela dor. Eu não estou falando só de dor de perder a mãe, eu estou falando da dor em geral, a tribulação em geral. Tudo aquilo que você está passando, às vezes você pensa assim, o que eu estou passando não é um problema muito grave porque não é morte. Morte é um problema grave, tem pessoas que pensam isso. Mas cada um sabe a cruz que carrega, cada um sabe o peso da sua cruz. Então a gente tem que ter aquela comunhão com a pessoa, a gente tem que ter, como é que fala, pastor? Tem uma palavra que fala aqui para me sentir a sua dor, para me vestir a sua pele. Empatia. É empatia. Eu tenho que ter empatia com as pessoas. O problema é que mesmo eu tendo empatia, eu só vou saber o que ela está passando se eu passar pela situação. Sim. Isso mesmo. Caso contrário, a dor que a pessoa está sentindo, eu posso imaginar, eu posso ali, tem situações que eu passo de ver uma pessoa sofrendo, uma pessoa passando por um momento de dor, por um momento de problema. Se olhar, assim, a gente tem um amor pela pessoa, a gente tem um carinho pela pessoa, a gente olha para o rosto da pessoa, pastor, a pessoa está sentindo aquela dor e você quer fazer algo, quer ajudar de alguma forma, mas é como se estivesse com as mãos atadas, você não consegue fazer nada. Então a única coisa que podemos fazer numa situação dessa, por amor às pessoas, é orar. É nos colocarmos em oração e pedir a Deus. Vamos ser bem assim, enfático nessa coisa. Quando a pessoa tem experiência de alguma coisa, às vezes ela nem fala. Geralmente ela não fala. Porque quem não tem experiência quer falar para ajudar. Sim. E acaba atrapalhando mais. Sim. E agora quem tem a experiência, ele sabe que não adianta. É tipo você vai lá num velório hoje, aí tem lá um amigo seu, perdeu alguma pessoa que ele ama muito. Você vai chegar e falar, Deus te abençoe, vai resolver o problema. Ela está num lugar melhor. Entendeu? É a vontade de Deus. Não. E no velório da minha mãe, a pessoa chegou pra mim assim, Paulo, você tá bem? Tô ótimo. Aí eu olhei pra cara da pessoa assim, da hora a gente entende que a pessoa não tem aquele feeling, né? Não tem aquele feeling, tipo, tô maravilhosamente bem, tô feliz, tô pulando de alegria, não tô bem. Mas a pessoa, ela quer tá ali presente. Às vezes a pessoa tá falando uma coisa que ela não entende, mas só de ela estar presente, só um abraço, só ela falar assim, não tenho muito o que falar, mas meus sentimentos, o que você precisar eu tô aqui. Ou então, fazer uma piada, que eu não vivo sem piada, né, pastor? Algumas pessoas chegou no velório da minha mãe, que é uma coisa complicada, a gente não pensa em nada, e levou um cafezinho, levou um dinheiro, e falou assim, isso aqui é para ajudar em alguma coisa. São coisas que, tipo, atitudes, que não estou falando que a gente está sendo interesseiro, mas são atitudes que, quando a gente está passando por um momento de tribulação, a gente não consegue raciocinar e pensar nas outras coisas. Então, esses detalhezinhos, a pessoa que levou uma garrafa de café não é nada, não vale nada. Só que aquilo ali foi muito precioso, foi muito essencial. Passar uma noite no velório, fazer um cafezinho, foi muito essencial, não só para mim, mas para as pessoas que estavam lá. É claro que, por exemplo, teve os gastos, que a gente acaba tendo gastos, pessoas que veio visitar e as pessoas estavam com fome, aí uma pessoa chega e falou, tá esse dinheiro aqui para ajudar, então a gente vai lá e compra comida para quem está perto, para ajudar, porque a presença da pessoa é importante. Sim, a presença. Então, isso é um detalhe, irmãos. A pessoa está com um problema, a sua presença, não a sua fala. É a presença que é importante. Quanto menos a gente falar... É melhor. É que nem tem um amigo meu que perdeu aí, a mãe dele faleceu por esses dias e eu preciso ver ele. Aí o que eu tava falando pra ele, eu só quero ir pra te dar um abraço. Só, é o suficiente. Se você falar pra pessoa, quer falar alguma coisa de útil, uma coisa que dá certo, é falar assim, tô aqui. Tô aqui, precisou de mim. Tô aqui. Quiser conversar, quiser desabafar, e deixar a pessoa falar, às vezes a pessoa só quer chorar. Eu tive uma experiência com um irmão lá na igreja que... faleceu o pai dele e ele é uma bênção, mas só que ele ficou muito perdido, ele ficou assim desorientado, que é normal. Sim. E eu fiz o quê? Eu passei uma noite toda correndo com ele, pra cima e pra baixo, pra o quê? Pra que tudo se resolvesse e pudesse enterrar o pai dele. Sem ficar lá, que como eu falei, eu já tenho isso comigo, não sou de ficar falando. Quando ele falava comigo, eu conversava com ele e tal. Mas assim, eu estando lá, ajudou a resolver. Mas se eu fico lá falando, acho que ele mandava me embora. Atrapalhar. Então é isso, mano. Esteja com quem precisa, sente ao lado. Você vê, Jó, o melhor momento de Jó teve com os amigos foi quando eles ficaram uma semana quieto na frente dele. Sim. Sem falar nada, uma semana quieto. Ali ele conseguiu até se recuperar. Aí quando eles abriram a boca, estragou tudo. Entendeu? Então é isso aí. A mulher dele foi querer abrir a boca e acabou só piorando a situação. Então às vezes
dependendo do que a pessoa está passando, a sua presença, de você falar, estou aqui, conta comigo, por que eu precisar, é o suficiente. Agora, se você quiser desabafar, mas não consigo desabafar com amigos, vai lá, manda mensagem pra gente no Anônimo lá, troca uma ideia com a gente lá que a gente conversa. Com certeza a gente vai orar por você. Às vezes a gente não vai falar nada para te ajudar, mas orar a gente vai. Amém. Ó, o sexto item diz assim, que nós somos justificados, né? Pelo sangue, que quando fala que Jesus ele morreu, quando ele ressuscita, então ele nos justifica. Então nós somos justificados, o sexto item diz assim, nós somos justificados pelo sangue seremos por ele salvos da ira. Justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, pelo sangue nós vamos ser salvos da ira. Agora eu vou ler, eu quis deixar aqui, porque eu já li alguns versículos, que é de onde nós paramos, para entender que o sexto é isso, nós vamos ser salvos pelo sangue de Cristo, da ira de Deus. É isso que aqui está querendo dizer, tá? Então, ó, versículo 6 diz assim, ó, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quando nós éramos fracos é quando a gente éramos ímpios. Dificilmente alguém, versículo 7, morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom, alguém se anima até morrer, né? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido, detalhe que foi Deus que me matou, né? Morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No 9, logo, muito mais agora, sendo justificado, que é o que a gente falou, né? Sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, assim como vai ter o dia da glória de Deus, que é o dia do arrebatamento, vai ter o dia da ira de Deus, que vai ser o dia que ele vai... O dia da glória de Deus, ele vai julgar os santos. Por mais que erramos, mas somos justificados, somos santificados, e estamos lá agora na glória. Então nós vamos ser justificados, todos nós vamos ter julgamento. Então nós vamos ser, o dia da glória de Deus é o dia do julgamento dos santos. O dia da ira de Deus é o dia do julgamento dos que foram condenados. Então, pelo sangue de Cristo, nós que somos justificados, nós vamos ser livres desse dia. Porque a Bíblia até fala em Apocalipse que nós vamos estar lá sentados, nós vamos fazer julgamento, sabe? Vocês já leram isso? Nós vamos estar lá sentados, da frente vai estar aqueles que vão ser condenados e a gente vai estar sentado lá, junto daquela tribuna, só que a gente vai estar lá de cá. Já salvos, já passamos tipo jurado. Eu entendo no meu ponto de vista que nós já passamos por um milênio, então ali agora assim, né? Tivemos momentos com Deus, aprendemos com Jesus e tal, agora nós estamos sentados e agora vai ser justificado vai ser julgado aqueles que foram condenados. Que todos depois, que quando terminar o julgamento, todos eles vão ser julgados junto com o inferno, junto com o anticristo, junto com a besta, o diabo, todos vão ser já jogados no lago de fogo ardente e vão ter uma eternidade ali, certo? Então essa justificação, irmãos, não é só ser justificado. Não é só ter um advogado falando assim, olha Deus, ele já morri por ele. Não é só isso. É muito mais profundo. Olha todas as coisas todos esses itens. Volta um pouco aí, como diz o antigo, volta a fita um pouquinho aí. Volta bem. Você é mais jovem, eu sou 60, então volta a fita um pouquinho aí, para você ver tudo esses itens. Nós falamos sobre esses 6 itens que nós falamos aqui, sobre a justificação de Deus com a nossa vida. Então, aquilo que o Paulo falou no começo, não esquece, você não consegue se justificar. Sabe aquela coisa, teve um problema lá, aí todo mundo tá falando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aí eu vou até lá o Tiago, eu não fiz isso. O que adianta eu falar isso para ele? Não, deixa a coisa acontecer. A verdade, ela vem à tona, certo? Nada vai ficar encoberto do que for certo. A Bíblia promete isso para nós. Então é isso daí. Essa daí é o 6º item. Ser salvo do dia da ira através do quê? Do sangue de Cristo. Verso 10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ixi, voltamos lá atrás, né? Hum? Voltamos lá no começo, Na né? reconciliação. Segundo os vídeos nossos, foi falando sobre novo nascimento e reconciliação. Sim. E aqui está terminando a justificação com a Reconciliação. Por isso que a gente estava falando. Esses Tá junto. os quatro já não tem, né? Não tem como separar. Tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Sim. Falando sobre o Filho. O item 7 aqui é assim, também gloriamos em Deus, né? Por Cristo. Porque nós gloriamos já a primeira glória que nós gloriamos aqui foi pela esperança da vida da glória de Deus. Nós gloriamos pela tribulação, mas Agora também por Cristo. gloriamos porque Cristo. Então nós somos... Esse gloriar é aquela coisa... eu não gosto muito dessa coisa de o pessoal ficar falando lá... Como que é mesmo aquele que eu falo de vocês que eu não gosto lá? O pessoal quando eles estão agradecidos, aí eles vêm e colocam uma palavra lá. Reverencia? Não. Quando é que está agradecido, aí eles colocam gratidão. O Gratidão. pessoal fica colocando gratidão. E só coloca aí faz um vídeo lá e coloca gratidão. Não, gratidão não é só eu falar. Sabe, de repente, o Thiago fez uma atitude na minha vida que me alegrou demais. E eu tô grato a ele. Não é só falar assim, Thiago, eu tô grato. Isso é uma coisa de educação só, né? Thiago, eu tô grato porque você fez isso. Então eu tô expressando para ele. Mas a gratidão não pode ficar só nisso. Aí depois eu viro as costas, já era. Que gratidão? Eu não estava grato. Porque quando você está grato, irmão, você fica todo o tempo, você não esquece. É que nem, caiu minha mão, é que nem a gente fala lá, eu falo, minha família vem de nordestino. E nordestino, quando ele é grato a você, cara, você ganhou um amigo assim, sabe? Já muito era. bom. Porque aquilo que você fez, você pode até dar uma mancada depois. Mas aquilo ele sempre vai lembrar aquilo. Então, assim, a gratidão é isso. Então eu fico assim, gratidão, sou grato por Deus. Por quê? Porque eu nasci hoje. Se eu não nascesse, quer dizer, se eu não acordasse hoje, eu não acordei hoje, mas se eu não acordasse hoje, então eu não sou grato a Deus? Ah, sou grato a Deus porque eu tenho uma família linda. E se eu não tivesse uma família linda, eu não era grato a Deus? Então gratidão, irmãos, é ser grato. Isso aí, quem é justificado, ele entende isso. Ele é grato a Deus, ele glorifica a Deus, e ele é grato a Deus por quê? Por causa que Cristo Jesus veio. Porque se Jesus não viesse, e não morresse, não pagasse pelos nossos pecados, certo? E não ressuscitasse, irmão, a gente estava enrolado. A gente estava na boca do inferno, entendeu? De repente ele veio e mudou o nosso caminho. Por isso que a Bíblia fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Que é o nosso lema do cristão é o caminho, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele mudou o nosso caminhar. Então isso é gratidão. Agora, como que eu vou ser grato? Eu vou ficar falando para todo mundo? Aí eu vou fazer um monte de vídeo. Eu sou grato a Jesus, porque ele morreu por mim. Aí todo mundo fala, irmão, eu sou grato a Jesus. Não é isso. Vem através do quê? Das minhas atitudes. Porque é como eu falei do nosso irmãozinho lá, que são nordestinos. Se você precisar empurrar um caminhão, ele vai empurrar por você, irmão. Porque ele é grato. Se você está precisando pagar uma conta, ele tem o único dinheiro que ele tem, ele vai te dar. Porque eu sei disso. Eu tô falando coisa de experiência. A Gratidão é o único dinheiro, né, que ele tem. Ele vai e paga. Sacrifício. Ele vai lá e te paga. Ele tira o dinheiro e paga a sua conta. Mas você, não, depois a gente arruma. Quer dizer, o cara, ele vive os seus momentos. A empatia que o Paulo falou. Ele vai viver com você. Então, se eu sou grato a Cristo, eu vou viver com Cristo conforme Ele quer, irmãos. Ah, que dificuldade para de fumar. Ah, então você é grato ou não é, irmão? Vamos ser bem sinceros. Ah, que vontade de ser prostituto. Que dificuldade de ser prostituto. Sair da prostituição. Mas você é grato ou não é, irmão? Ou será que um prazer com uma mulher ou com um homem, ou seja, com quem for, isso aí é mais do que o que Jesus fez por você? Cada um escolhe seus caminhos. Cada um escolhe o que quer. Se eu quero ter uma vida pervertida, eu vou ser pervertido. Eu vou continuar. E não tem problema nenhum com isso, irmão. Problema nenhum, porque nós já nascemos condenados. Nós já vamos ir para o inferno. Então, assim, você quer ver uma vida devasta? Você vai ser o normal do... Só que quem é justificado, o curso dele muda. O curso dele muda. É por isso que Romanos 12 fala que a gente... Sabe, a gente tem que ter... Como que fala? Romanos 12 fala que a gente tem uma... Que fala aquela mudança de mente. Fé racional. Fé racional. Renovação do vosso entendimento. Isso. Então, isso aí é a tal da mudança de mente. Eu vivia todas essas coisas que eu vivia, com muito prazer. Metanoia.
É isso, metanoia. Aí assim, eu deixei de gostar. Eu deixei de gostar. É que nem eu falei uma vez com o irmão assim. O irmão falou assim pra mim: ah, mas eu sinto a falta de tomar cerveja. O irmão pregador, músico, bom pregador. Ah, falta de tomar cerveja. Eu falei: irmão, você tá louco? Ele falou assim: tô sendo real com você. Ele falou: você não sente vontade de coisas que... Podia dormir sem essa, né? Ele falou: você não sente vontade de coisas que não pode fazer. Aí na hora assim eu comecei a pensar um monte de coisa que eu sinto vontade, que eu gosto, que eu desejo, só que eu não posso fazer. Aí eu falei: irmão, você tá certo, desculpa aí pela mancada que eu dei. Você tá certinho. O problema é você querer a cerveja e você ir lá tomar. Entendeu? Me encher a cara, ficar bem e chegar em casa pancando a mulher. Então é isso. Desejo nós vamos continuar tendo. Mas essa gratidão, essa felicidade por que Cristo fez. Porque, irmão, pensa o que Cristo fez. Vamos humanizar a coisa. Ele morreu na cruz, isso é humanizar. Sofreu tudo aquilo naquele trajeto lá do Gólgota, certo? Apanhou toda aquela noite. Aquela cruz na cabeça, aquela coroa na cabeça, furo no peito, certo? Humanizando o sofrimento. Mas só que ele ficou 6 horas, pelo menos, distante de Deus, porque o pecado nosso estava nele. E esse foi o sacrifício maior de Cristo. Tá? Então você pode humanizar e vai ver que foi difícil. E você ainda pode ver que isso a gente não vai entender, porque a gente não sabe... É que a gente está falando sobre entender a experiência. Essa experiência a gente não tem. Passou. Né? Mas é isso. O que ele sofre maior não é pela parte humana, mas ele ficou 6 horas, pelo menos, longe da presença do Pai. O Pai estava com ele, mas o pecado o afastava de Deus. Então é isso daí. Ele fez tudo isso daí por quê? Por amor a nós. Sofreu de uma forma ou de outra, mas tudo isso aí por amor a nós. Você entendeu? Veja só, o que é uma eternidade com uma pessoa e depois de 6 horas. Parece que essas 6 horas é uma eternidade. Né? E ele ficou por amor a nós. Então, minha gratidão é fazer aquilo que ele me pede. João, no Evangelho de João, fala assim: aqueles que são meu amigo, ouvem os meus mandamentos e eu cumpro. Aqueles que são meu amigo. Ou seja, resumindo é o que ele está falando. Para mim ser amigo do Paulo, sem gratidão, eu conheci ele na rua, você é meu amigo? Não, não existe. Para a gente ser amigo, a gente teve que ter um momento juntos, um relacionamento, e conhecemos alguma coisa, e alguma coisa nos atraiu e nós viramos um amigo. E Jesus é isso, ser amigo de Jesus é reconhecer, depois que nós estamos entendendo o que ele fez por tudo, não é só a morte na cruz, que a morte da cruz está cravando, né, a vitória nossa, só que ele, desde a eternidade, ele já fazia, sempre fez. Antes de nós nascer, ele sempre fez algo por nós. Então você é grato a Cristo, e que dificuldade é essa de ser bom com as pessoas? Que dificuldade é essa de falar a verdade? Que dificuldade é essa de parar de usar vícios? E são coisas que a palavra nos ensina, que a gente precisa parar de fazer, que vai ser bom para nós mesmos, querido. Se você parar se você tirar a pornografia da sua vida, você vai ser muito melhor. Você não faz ideia como você vai ser melhor. Mas é prazeroso. Não. A palavra de Deus fala lá em Gálatas 5 sobre gozo do Espírito, que é o maior prazer. A gente falou sobre vamos dizer, a excelência da felicidade, do glorificar. Agora a excelência do gozo, a excelência do prazer é o gozo no Espírito. Que é você você ter felicidade, é você amar, você querer sempre estar com Deus, estar com Jesus, ter momentos com Ele. Por isso que a gente fala, eu não posso separar o meu serviço, eu tenho que trabalhar, mas o amor de Deus está em mim ali. Uma vez eu estava varrendo na frente acho que eu estava varrendo na frente da portaria, eu comecei a varrer e falei: meu, o que eu estou fazendo aqui? O serviço não é meu, eu poderia estar lá sentado, não, estava frio pra caramba, mas aí eu vi aquela voz assim: você está fazendo por Deus, não é por mais ninguém, por Deus. Então varrer aquela frente da portaria do meu trabalho, que nem serviço meu eu estava fazendo isso aí por Deus. Aí eu falei: então esquece. Porque eu vi essa voz, esquece, eu vou varrer e varrer. Aquele dia eu varri até mais do que eu varro. Fui até tirando lá as folhas e tal, assim, e me deu uma alegria muito grande. Então quem é justificado ouve a voz de Deus também, viu, irmão? Mas como ouvir a voz de Deus? Eu não sei te explicar. A gente ouve a voz de Deus. Dá pra fazer estudo de como ouvir a voz de Deus. Dá pra fazer estudo de tudo. Se inscreva no canal, irmão. Vai ter muita coisa que Deus vai falar pra você e
Nós queremos ser co-participantes dessa obra de Deus na sua vida. É isso aí, queridos. Nós falamos aqui os 7 itens. Se você continuar lendo Romanos 5 aqui, você vai ver. Aliás, o Romano inteiro é bom, a Bíblia inteira é boa. A Bíblia inteira é boa. É que tem parte mesmo que você fica vendo genealogia, que tudo tem seu. Tudo tem seu um propósito. É mais difícil mas de entender. talvez você não gosta muito. Quem gosta mais de história, vai gostar do livro de Reis, tal, falando. Quem gosta de estudo vai gostar mais das cartas de Paulo, de Tiago, essas coisas. Então, mas, assim, a Bíblia não resume todo, ela se completa em tudo, ela é maravilhosa. Sim. Coloca aí, ó. Lê aí um capítulo por dia, lê aí, sei lá, alguns versículos por dia, você vai sentir um prazer, então você vai começar a ver coisas, falar assim, puxa, minha mãe falava isso, minha avó falava isso, olha, eu vi lá na igreja um pastor falar isso, aí você vai começar a entender isso, que você vai pegar um gosto, que você não vai ficar sem, você vai querer sempre estar lendo a Bíblia ou livros que te ensinam a interpretar a Bíblia. Isso daí, irmão, isso daí é uma das coisas que mostra que você é um homem justificado, uma mulher justificada. Que você é agraciado. Porque qualquer um desses itens que nós falamos aqui, que a gente fala, você é justificado, você é santo, você, sabe, tem um novo nascimento, tudo está dizendo que a gente é o quê? Agraciado. A graça Exato. salvífica. Amém, irmãos? Amém. Agora, se você diz, eu não consigo pela fé me gloriar nas minhas tribulações, é um sinal que eu estou tentando me justificar da forma errada. Eu não consigo ter fé que eu tenho medo do julgamento. Então eu não creio no julgamento, eu temo um julgamento. Então eu não estou tendo a justificação correta. Eu não consigo ter paz com Deus, está faltando justificação. Eu não consigo ter esperança da glória dele, falta justificação. Cada um desses itens é um sinal para que você possa refletir, porque eu não tenho o mínimo direito de julgar a você, sua vida, mas cada um tem o direito de julgar a si mesmo. Você também não pode julgar outro. Pensar, o meu irmão devia assistir esse estudo, hein? Isso aqui é pra ele. Aqui tá fácil, é só compartilhar. Isso é pra gente. A gente tem que julgar a si mesmo. Mediante esses 7 pontos, volta a fita, como o pastor disse, e avalie a sua vida, se você está vivendo a justificação correta, porque isso quer dizer se você está sendo agraciado corretamente, se você não entendeu a graça errada. E aí é detalhe, irmãos, graça é graça ou não graça. E... ou eu sou agraciado ou eu sou desgraçado. Sim. Essa é a verdade. Ou eu tenho a graça ou eu sou desgraçado. Ser desgraçado é você não ter a graça. Entendeu? Porque às vezes a pessoa fala, sou desgraçado, fala, você está me ofendendo? Não. Você tem que ver se realmente eu sou ou não. Se eu sou agraciado, amém. Se eu não sou desgraçado. Entendeu? Então é isso. Esse estudo, teologicamente falando, é doutrina da justificação. Mas a gente conhece também como fruto da justificação. E como é fruto, se você pegar uma maçã, a maçã, irmãos, ela é maçã. Dentro dela pode ter um monte de coisa lá dentro. Você vai ver, estudando aí a parte dela, ela tem um monte de coisa lá dentro. Mas quando você morde a maçã, vem tudo dentro. Então, fruto da justificação. Todos esses 7 itens, não pode faltar nada. Todos eles têm seu teor, mas não pode faltar nada. Amém? É isso aí, conseguimos essa série. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Agradecemos a sua participação, agradecemos a participação de todos que passaram por aqui. Nós temos o irmão Paulo também, né? O irmão Paulo, Felipe. E agradecemos a sua participação também. Que Deus abençoe a todos e a gente estaremos sempre orando por todos vocês. Em nome de Jesus. E até a próxima série, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê